Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo lhe correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta elas achavam lugar, e anunciavam-lhes a palavra. Diga glória a Deus. Quando as pessoas sedentas, as pessoas, os curiosos também, ouviram que Jesus estava ali naquela casa, todo mundo foi para lá. Não tinha lugar para entrar, difícil acesso para chegar até o Senhor Jesus. Eu não sei qual é o acesso para você chegar até aqui hoje. Eu não sei qual foi a dificuldade que você teve, ou se não teve, mas provavelmente todos nós temos uma certa dificuldade de buscar o Senhor Jesus. E havia essa dificuldade para as pessoas irem até o Senhor Jesus e ouvir a palavra de Deus. O mundo aí fora coloca dificuldade para as pessoas não chegarem até a igreja. O mundo aí fora coloca adversidades, coloca mentiras, coloca fofocas contra o próprio Deus. Por que uma pessoa ela ia se interessar tanto em falar mal de Deus, se não fosse o diabo que está ali querendo impedir a outra pessoa de ser abençoada? Por que as pessoas elas têm uma dificuldade tão grande de chegar até Deus? Porque parece ser tão difícil servir a Deus. Mas como aquela canção que nós cantamos: ah, se antes eu soubesse como é doce te servir, eu não perderia o tempo que eu perdi, e não perco mais um segundo distante do meu Deus. Sabe por quê? Por que é doce? Porque quando vem as lutas, no meu coração ele diz: a vitória é tua. Quando vem as aflições, Deus diz: eu sou contigo. Então eu não estou me apoiando nesse ou naquele, ainda que você precise de um médico, ainda que você precise de um advogado. Mas se chegar a um ponto do médico não resolver a tua vida, o advogado não resolver a tua situação, a mão do homem não pode alcançar, aí entra o quê? Entra a mão de Deus, entra a força de Deus, porque nós cremos nisso, e Deus não vai desamparar. E ele diz assim, dias, lá no 3, né? Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. Olha para mim. Você pode fazer parte daqueles 4, ou você pode ser o paralítico. Lembra que eu falei? Qual que é melhor? Você ajudar ou ser ajudado? Sempre diga assim: eu quero fazer mais pelo Senhor. Eu quero fazer mais pelas pessoas. Se você pensar mais nas pessoas, Jesus, eu falava no Café com Deus essa semana, essa pregação, eu não tive isso dentro da igreja que eu servia. Eu falava para o seu Vanderlei viu a multidão que nós tínhamos. Eu cuidava de uma sede no Paraná, ele passou com a gente nessa sede, ele era membro, ele, a esposa, a família, e a multidão que nós cuidávamos naquela sede, o cuidado, o carinho que a gente teve e tem por todo mundo, tanto é que hoje está aqui visitando a gente, uma alegria. Mas por quê? Porque nós demos o nosso melhor, dei o meu melhor. Eu não recebi da instituição melhor, a instituição não soube cuidar da gente, a instituição não teve amor por mim, que estava próximo deles, mas eu, por minha vez, dei o meu melhor por cada pessoa. E sempre entendi quando Jesus disse que eu deveria amar o meu próximo como a mim mesmo. Eu entendi isso. Por isso que Jesus me chamou para ser pastor. Só pode pastorear quem ama. Quem ama as pessoas, que consegue entender o sofrimento das pessoas, as lutas, e não subir no altar por subir, mas subir e pensar: meu Deus, que essa pessoa receba o que ela precisa, o alimento que ela necessita hoje, que ela receba, que ela saia daqui com a visão, com a direção.
tua vida vai fluir maravilhosamente. Quando você não é egoísta, quando você não pensa só em si, mas você se preocupa, poxa, aquela pessoa, se ela conhecesse o Deus que eu tenho, se ela soubesse a fé que eu tenho, se ela tivesse essa fé, ela ia sair dessa situação. Vou dizer o que eu falei domingo passado aqui. Eu lamento muito quem não usa a fé. Eu lamento quem não crê no poder de Deus. Eu lamento quem não crê na grandeza desse Deus. Eu lamento muito, porque Deus não pode agir na vida de pessoas assim. É lamentável. Por isso que muitas vezes você vai ter que insistir com muitas pessoas. Olha a sua volta, olha no seu trabalho, olha na sua rua, olha no meio dos seus conhecidos. Quantas pessoas sofrendo? Quantas pessoas estão sofrendo? Será que Deus ainda não me abençoou porque eu teria que alcançar alguém que eu não alcancei ainda? Será que às vezes eu não estou deixando de levar alguém comigo? Será que não, eu vou esperar Deus fazer na minha vida, depois, quando fizer na minha vida, o fulano vai ver, o ciclano vai ver? Será que Deus não está esperando eu tomar uma atitude de Senhor, eu creio? Jó estava com a vida destruída, Jó estava doente, Jó estava na miséria, Jó estava sendo injustiçado, Jó estava sendo julgado, mas estava orando pelos seus irmãos, pelos seus amigos, aqueles que o apunhalaram, aqueles que causaram injustiça na vida dele. Será que às vezes eu não tenho que fazer como em Atos diz, por essa causa me ponho de joelho? Você já se pôs de joelho por alguém? Você já orou por alguém? Ou você só ora pela sua cura, pelo seu milagre, pela sua prosperidade? Você só ora pela sua família? Será que você já orou por alguém? Por alguém que você sabe que aquela pessoa não aceita Jesus, não crê na tua fé, mas fala, hoje eu vou orar por essa pessoa. Não vou só orar, mas vou convidar ela para ir na igreja comigo. Ah, mas isso é um problema dela. A tua parte está fazendo, amém, igreja? Não desista. Não desista, porque às vezes Deus vai fazer primeiro na vida de uma outra pessoa que não acreditava e depois na sua. Olha só o que diz, versículo 3: alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava fazendo uma abertura. Baixaram o leito em que jazia o doente. Olha para mim de novo. O paralítico provavelmente estava lá doente, enfermo. Talvez esses 4, vamos colocar esses 4 como 4 obreiros, como 4 evangelistas, como 4 pastores, 4 homens de Deus, mulheres de Deus. Foi até a casa do doente e falou, vamos te levar na igreja hoje. Ah, mas eu não ando, não tem problema, sobe aqui, eu vou fazer uma maca, vamos fazer uma cama, nós vamos te levar, hoje tem carro, nós vamos te levar na igreja. E chega na igreja, a igreja cheia, vem os obstáculos, vem os problemas, mas eles não desistem. Eles não desistem. Não, nós temos que levar ele até Jesus. Às vezes, você vai ter que insistir muito para trazer uma pessoa para Jesus. Às vezes, você vai ter que fazer, como diz, das tripas do coração para conseguir trazer uma pessoa para a presença de Deus. Mas é aquela pessoa que Deus quer perdoar. É aquela pessoa que Deus quer salvar. E através daquela pessoa, a tua vida vai ser transformada. Então a Bíblia fala que esses 4 chegaram até a porta cheia, não tinha como entrar. Tiveram a ideia, peraí, vamos subir lá em cima, vamos abrir o telhado e vamos descer lá. Humanamente falando, é o quê? Loucura. Mas se não dizer loucura, não tem milagre. Às vezes a loucura é necessária. O que é loucura para o homem é justiça de Deus. Então eles abrem. Não dá, vamos voltar para casa. Não, nós viemos aqui, ele vai entrar, Jesus vai falar com ele. Jesus vai tocar na vida dele. E eles perseveraram. Abriram, desceram o paralítico lá. Imagina, nós estamos aqui,
Imagina se começa a estourar aqui, de repente desce um por aqui, que você pensa, tá maluco esse cara, rapaz? Pois foi exatamente isso que aconteceu. Jesus lá pregando, ensinando, olha, por que aquela sujeira, que era tudo feito de palha, e de repente desce um homem, cai um homem do céu, paralítico, na frente de Jesus. Você acha que Jesus não sabia que aquele paralítico estava vindo? Você acha que Jesus não sabia que 4 homens estavam trazendo aquele paralítico? Por que Jesus falou, não, está vindo um paralítico, deixa ele entrar? Jesus podia facilitar para ele, sim ou não? Podia. Jesus pode facilitar o seu milagre, sim ou não? Mas a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço e sacrifício. Esforço é tomado, não é dado. O reino de Deus é arrancado, é tomado, é possuído. Esforço e sacrifício. Então Jesus sabia que havia fé no coração daqueles 4 homens, mas também havia fé no coração daquele paralítico. Quando eles decidiram, os 5 decidiram, não, vamos subir e botar ele pelo telhado. O paralítico disse, estou junto, vamos lá. Mas será que vai dar certo? Vai dar certo, em nome de Jesus. E desceram. E olha só que bacana. Vendo-lhes a fé, o que Jesus viu? O que Jesus viu? A fé. Jesus viu o paralítico? Jesus viu o sofrimento dele? Jesus viu a dor dele? O que ele viu? Sexta-feira falando sobre isso. Hoje de novo. O que Jesus quer ver em nós? Minha vida. Jesus não quer ver religião. Jesus quer ver fé. Fé é certeza. Fé é alvo. O que é pecado? Errar o alvo. Quando fala-se pecado, é a pessoa que está errando o alvo. Em vez de ela acertar com o Senhor Jesus, ela está acertando no mundo lá fora. Em vez de ela andar no caminho de Deus, ela anda no caminho do mundo. E Jesus viu a fé, não só do paralítico, mas daqueles 4, porque imagina, se o paralítico tivesse fé, mas os 4, não, isso nós não vamos fazer. Não, você me desculpa, nós já te trouxemos até aqui, mas olha, você viu que está cheio, agora o máximo é ficar aqui esperando ou voltar para casa. Disse, não, vamos pelo telhado. Então os 5 tiveram fé, os 5 acreditaram. E Jesus, ele observa isso em nós. Jesus observa isso na vida do casal. A fé dos dois de permanecer, de lutar, de buscar em Deus. Então Jesus, ele olha a fé. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão o quê? Perdoados. Ele foi para buscar perdão? O que ele foi buscar? A cura. Talvez você não venha buscar perdão hoje. Talvez você venha buscar a cura, mas a tua maior paralisia, a tua maior deficiência é o coração. Talvez o que precisa não é do milagre, da cura, da prosperidade, para você prosperar, para você caminhar, para você ter uma vida plena, necessita do perdão, necessita receber o perdão de Deus. Então Jesus olha para ele e diz, filho, os teus pecados estão perdoados. Eu imagino o paralítico ali na frente. Mas eu não vim aqui para ele falar do meu pecado, eu vim aqui para ser curado. Antes da cura tem um arrependimento. Antes da salvação tem um arrependimento. Quando eu recebo o perdão de Jesus, eu recebi o perdão de Jesus, acabou, agora eu posso nada me condena mais. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Não tem mais condenação. Foi tão difícil eu chegar na igreja, foi tão difícil Deus me libertar. E sabe o que ele me disse primeiro, antes de eu receber o milagre? Teus pecados estão perdoados. Quando eu cheguei na igreja, eu não recebi milagre, não recebi cura, não recebi prosperidade. A primeira coisa que eu recebi de Jesus foi, eu estou te perdoando por toda besteira, todo pecado, todo erro que você fez. Estou te perdoando. E já começou chamando de filhinho. Já começou sendo chamado de filho, como lá fora na sociedade era escória. Aí, filho, sou filho, então a partir de agora eu começo a receber também o quê?
A herança desse Pai, a promessa desse Deus maravilhoso. É isso. Às vezes as coisas não fluíram ainda, porque o que eu preciso de Deus é receber esse perdão. E Ele já te perdoou, mas será que você aceitou esse perdão? Será que você não fica remoendo e remoendo e remoendo? E vamos lá, o mundo lá fora não vai te perdoar. Você pode ver, chegamos na igreja com vícios, chegamos na igreja com a vida destruída, destruímos muitas vidas lá fora, essa é a verdade, porque não tínhamos Jesus. E as pessoas agora foi para a igreja e acha que está salvo, agora acha que não tem mais pecado. Não tem mesmo, porque Jesus perdoou. Amém, igreja? E todos os dias Ele nos dá novamente a oportunidade de receber o perdão. O mundo lá fora não vai aceitar, como não aceitaram dele. Disseram assim, mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoando, quer dizer, em pensamento, em seu coração. Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecado, senão um só, que é Deus? As pessoas lá fora, você que está na igreja, você acha que o teu familiar não passa certo? Coitado, acha que foi perdoado, né? Acha que foi para a igreja, o pastor já perdoou, acha que agora está tudo certo. Eles não entendem das coisas de Deus. Amém, igreja? Ele não tem nem que questionar. Mas Jesus, conhecendo o coração, quando fala escriba, são doutores da lei, pessoas que pregam a palavra de Deus, aqueles que assistem às nossas reuniões e vê a forma que a gente trabalha, a forma que a gente prega, e dizem, acha que são de Deus. Eles olham para nós, eles pensam que são de Deus. Sabe qual é o problema deles? Que ainda eles não receberam e não aceitaram o perdão de Jesus. Quando nós já aceitamos, nos tornamos filhos desse Deus vivo. Não tem condenação. Ninguém pode condenar aquele que já foi absolvido. Amém, igreja? Se uma pessoa comete um crime, ela pagou por aquele crime, ela nega alguma coisa ainda para a lei? Por quê? Porque ela já pagou, não tem mais nada. Então a pessoa, mas fulano fez, mas não devo mais nada. Tudo que eu tinha eu paguei. É ou não é? Até injustamente. E diz assim, por que fala deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão que é Deus? E Jesus, recebendo logo por seu Espírito, quer dizer, o Espírito fez o quê? Revelou o Senhor Jesus. Você acha que Deus não sabe o que passa no teu pensamento? Você acha que Deus não conhece o teu coração? Pode qualquer pessoa apontar o dedo para você e falar o que quiser, mas só você e Deus sabe exatamente a sua vida. Amém, igreja? E ele diz, e Jesus, percebendo logo por seu Espírito que lhe assim arrazoavam, disse-lhes, por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma teu leito e anda? Jesus está dizendo, vocês estão dizendo que é blasfêmia? Por que você fica com esse pensamento? Qual que você acha que é mais fácil? Perdoar o pecado desse paralítico? Ou dizer para ele, levanta e anda? Olha, o milagre no nome de Jesus acontece. Agora, o arrependimento, o perdão Jesus já deu, mas é só a pessoa que pode aceitar. Tem pessoas que elas aceitam, tem pessoas que não batem na tecla, mas o que eu fiz não tem mais perdão, o que eu fiz não adianta. Uma vez que você deixa isso permanecer no teu coração, você está impedindo a tua vida de caminhar. Pessoas que estão com a vida travada porque não aceitaram o perdão de Jesus, não aceitaram Jesus na cruz, não aceitaram que Ele levou os seus pecados na cruz. Então ele diz, qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados. Jesus deu o que na terra? Para quê? Então acabou. A autoridade não é de pastor, é de Jesus. Ele usa essa autoridade para dizer, teus pecados estão perdoados. O
teu passado está perdoado. E disse ao paralítico: agora pega, toma teu leito e anda agora. Não fica mais preso a esse sentimento. Faça a tua vida caminhar a partir de hoje. Faça a tua vida andar. Não deixe a tua vida parada, não deixe a tua vida estagnada. Comece a partir de hoje a prosperar, comece a conquistar. Amém, igreja? E todos nós tivemos essa experiência de ser trazido até o Senhor Jesus por alguém, como nós também iremos trazer pessoas que estão hoje paralíticas na fé, não acreditam no milagre, não acreditam na cura, não acreditam na saída, não acreditam na mudança, não acreditam na felicidade, não acreditam na paz, mas quando ela recebeu o perdão do Senhor Jesus, ela deixa de ser paralítica e começa a andar, começa a caminhar a vida dela, o casamento dela vai caminhar, a família dela vai caminhar, a vida financeira vai caminhar. Agora, há um processo, há uma luta, há obstáculos que impedem a gente de chegar até o Senhor Jesus. Veja que esse paralítico não mediu esforços, ele queria ser curado, arrumou 4 para carregar ele. Quando a pessoa quer, ela dá um jeito, ela não é. Quando a pessoa ela quer sair de uma situação, ela dá um jeito, seja a situação que vier. Você já passou por situações, algumas pessoas já passaram por situações difíceis na vida, mas ela teve que tomar uma atitude drástica para poder resolver aquele problema. Sim ou não? Assim é com Deus. Assim é com Deus. Você pode ver, a pessoa talvez hoje você fala assim: hoje você pode não ter um centavo, mas se surgir um problema, você consegue arrancar dinheiro de onde não existe para resolver aquele problema. É ou não é? Quem já teve problema com um advogado sabe que é assim. Quem já teve problema com a justiça sabe que é assim. Então a pessoa, ela começa a levantar pessoas para ajudar ela. Olha, eu preciso, você me ajuda, depois eu te pago, depois eu dou um jeito. Eu já vi pessoas que num dia chegou para mim e disse: pastor, eu não tenho o que comer em casa. Eu não tenho nem o que comer em casa. E no outro dia, o filho ir preso e ela tem que levantar 30 mil reais para advogado. Aconteceu agora há poucos dias. Um jovem que nós conhecemos, não tinha nada, mas teve que levantar. Ela tomou o quê? Uma atitude drástica. E por que não tomamos essa mesma atitude para chamar a atenção de Jesus? Por que nós não estou falando de dinheiro, eu estou falando de atitudes para Deus vir e ser chamado a atenção para a nossa fé? Diga graças a Deus. Amém, igreja? Eu quero que nessa pregação você entenda uma coisa: ou você vai ser o paralítico, ou você vai ser um dos 4. Eu queria que você fosse um dos 4. Que os 4 deram o papel dos obreiros, de ir até o doente e trazer até o Senhor Jesus. Quantas pessoas você conhece lá fora que está assim? Que talvez fala: pastor, só mesmo com uma maca, só com uma cama. E você vai ver, daqui a um tempo essa igreja vai crescer tanto, você vai ver